ao empresário Jorson Jorge Vargas. Ele é diretor proprietário da indústria Canecon. A Canecon é a maior indústria de cosméticos de Minas Gerais e está entre as 15 maiores empresas do setor no Brasil. E exporta seus produtos para mais de 20 países. O Jorson também é empresário da construção civil e é diretor regional em Minas Gerais. Ele vem de Belo Horizonte, vamos recebê-lo carinhosamente, como costumamos fazer, com um grande aplauso. Boa noite. Vou pedir licença para ficar aqui embaixo, mais perto de vocês. Eu fui apresentado, meu nome é Jorson Vargas. Eu sou casado com a Cristina, vamos fazer em fevereiro próximo 30 anos de casado, bodas de pérola, né? E em setembro agora 35 anos juntos. Eu tenho 51 anos de idade, nós temos 3 filhos, o mais velho em agosto completa 29 anos, o Ricardo, que formou essa semana em engenharia, 25 anos, e a caçula, de primeiro agora, nessa semana, completa 19 anos. São presentes de Deus nas nossas vidas. Bom, eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite para falar do que há de mais importante na vida de uma pessoa. Eu não vim aqui para falar de religião, não. Eu quero dizer para vocês que no mundo existem mais de 10 mil religiões. E se religião fosse uma coisa boa, o mundo não estaria da forma que está. Nós estaríamos vivendo num mundo de paz, de amor, como está escrito nas mesas aí, de bondade, de alegria, né? Mas, infelizmente, no nome de religião, tem pessoas explodindo bomba e matando pessoas, tem pessoas abusando moralmente das outras, oprimindo pessoas, abusando fisicamente, abusando financeiramente, de tantas formas. Religião, às vezes, tem aprisionado pessoas. Mas eu vim aqui para falar de um Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe e que nos criou. Nós fomos criados para ter relacionamento com esse Deus. Mas muitas vezes, por causa da religião, as pessoas se afastam de Deus. Eu falo isso por experiência própria. Se você falasse comigo de Deus, eu ia pensar em padre pedófilo, pastor ladrão, líder de seita que propõe suicídio coletivo e tantas loucuras que existem no mundo. Eu ia pensar no Deus que faz as pessoas colocar um monte de bomba em volta do corpo e explodir, e matar outras pessoas. Então, eu tinha um preconceito com relação à religião, a Deus. Eu ligava Deus à religião. A Bíblia, que é o manual do homem, você tem um manual do seu carro, da sua televisão, da sua geladeira, do seu celular, para você saber, o fabricante, todo fabricante de algo, ele faz um manual. E esse manual explica como que aquilo vai funcionar da melhor forma possível. E Deus, ele fez o manual. Ele nos criou e fez o manual. Chama-se Bíblia Sagrada. Esse manual nos ensina como sermos felizes. Ele nos conta que nós somos muito amados, porque Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse manual, ele nos conta, responde todos os nossos questionamentos, tudo aquilo que nós temos
de dúvida no nosso coração, ele responde, ele nos ensina a ter uma conduta que alegra o coração dele aqui nessa terra. Eu não conhecendo esse manual, eu tinha esse preconceito de Deus. E eu ligava a religião à pessoa de Deus e tinha preconceito, me afastava. Era uma pessoa que não tinha comunhão com Deus, não conhecia Deus por causa do que a gente vê e tem visto que, em nome de Deus, as pessoas têm falado. Mas eu quero voltar um pouco atrás na minha história. Eu venho de uma família somos 6 irmãos, eu sou o 4. Meu pai, um homem batalhador, perdeu seu pai muito novo e aos 7 anos de idade engraxava sapato para sustentar a família dele, os irmãos e a mãe. Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade na primeira perfumaria de Belo Horizonte, uma perfumaria que já não existe mais hoje, que se chamava Perfumaria Lourdes. Era uma perfumaria elitizada da cidade, a melhor perfumaria da cidade. E meu pai está hoje com 84 anos, trabalhou até os 82, 72 anos no ramo de beleza, de cosméticos, e levou muitas marcas conhecidas e foi distribuidor e representante delas em Minas Gerais. Depois montou um pequeno atacado e começou a revender produtos ali. Depois montou lojas de varejo, casas especializadas em produtos de cosméticos, e depois entrou de sócio numa indústria. E os negócios começaram a prosperar bastante. Eu me lembro que, aos 8 anos de idade, ainda criança, eu tinha questionamentos no meu coração que eu acho que quase todas as pessoas um dia na vida têm. Eu queria saber de onde viemos. Qual o propósito dessa vida? O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? A gente passa aqui 80, 100 anos, depois morre. E o que acontece quando nós morremos? Um menino de 8 anos já tinha esses questionamentos. Isso chama-se crise existencial. E eu sabia de 2 coisas. Eu queria ser feliz e queria ser amado. Tem alguém aqui que não quer ser feliz ou que não quer ser amado? Todos nós queremos ser felizes e queremos ser amados. Bom, eu me lembro que aos 11 anos de idade eu fui reprovado na escola e eu ganhei uma surra muito grande do meu pai. Meus 3 irmãos mais velhos já estavam trabalhando com ele e ele me colocou também para trabalhar. Ele achou que eu estava malandrando na escola, que precisava trabalhar, que aquilo ia dar um jeito, né, em mim. Nessa época, meu pai estava abrindo a primeira loja de cosmético dele, ali no centro de Belo Horizonte, a um quarteirão do lugar mais movimentado de Belo Horizonte, que chama-se Praça 7, uma pequena lojinha, e eu comecei a trabalhar naquela loja. Só que os negócios do meu pai, nessa época, começaram assim, a prosperar numa velocidade extraordinária. De uma loja, ele abriu a segunda, a terceira. Essas lojas nossas, coincidiu que 2 amigos montaram uma indústria de cosméticos, uma pequena indústria de cosméticos em Belo Horizonte, chamada Canechon. E eles inventaram o primeiro creme com 4 cores. E aquele creme com 4 cores era um sucesso. E a nossa loja começou a comprar o estoque todo deles. Quase tudo que eles fabricavam, a gente comprava. E meu pai foi chamado para ser sócio, entrou de sócio naquela indústria. 2 anos depois comprou a parte dos 2 sócios e ficou sozinho com a indústria. Colocou meu irmão mais velho para trabalhar lá, com 16 anos de idade. Esses sócios montaram uma outra indústria que 1 ano, 2 depois meu pai veio comprar outra indústria também deles, que se chamava Lorelei. E o outro irmão foi trabalhar lá. Um irmão ficou no atacado e eu comecei a cuidar das lojas. E as lojas, 2, 3, 4, meninos de 14, 15 anos, já tinha 100 funcionários sobre a minha responsabilidade, e administrava aquelas lojas ali. Eu trabalhava, estudava à noite. Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro já aos 12 anos de idade.
Para vocês terem uma ideia, com 12 anos, eu com o irmão de 14, nós compramos nosso primeiro carro. E eu que queria muito ser feliz, eu achei que eu tinha encontrado a felicidade. Porque os amigos se multiplicaram de uma forma. Eu ia para o colégio, eu tinha, a princípio compramos um ATL, poucos meses depois trocamos por um Dodge Dart, depois um Dodge Charge, e eu ia com aquele carrão para a escola, menino, dirigindo, né? Enchia o carro com as meninas, ia matar a aula, já tinha uma garrafa de uísque ali dentro, e eu me lembro que eu era muito tímido, aos 12 anos de idade também, era a época das discotecas no Brasil. Espalhou-se discotecas pelo país inteiro. Em Belo Horizonte tinha 2 discotecas famosas, que era Jambalaya e Crocodilos. E eu começar a frequentar aquelas discotecas e não ficar tímido para namorar as meninas, eu comecei a beber com 12 anos de idade. E eu ia para aquelas discotecas e ali eu namorava muitas meninas, ficava com muitas meninas. Eu estou falando de quase 40 anos atrás, 39, 38 anos atrás. Hoje a gente vê esses meninos ficando com um monte de meninas, meninas ficando com um monte de menino. Eu fazia isso há quase 40 anos atrás, ficava com um monte de menina. Bebia ali, só que quando eu achava que tinha encontrado a felicidade, que eu estava sendo amado, porque os amigos tinham se multiplicado por causa do meu carro, por causa do dinheiro que eu tinha no bolso. Só que quando eu chegava em casa e deitava a cabeça no travesseiro, além da cabeça rodar por causa da bebida, vinha um vazio muito grande no meu coração. Eu via que aquilo era passageiro, que aquilo passava e que eu estava sozinho novamente, que aquilo ali, aquela felicidade não era permanente. Esse vazio no meu coração ele precisava ser preenchido. Buscava a felicidade. E eu comecei a buscar em muitos lugares. Eu vi que o dinheiro trazia uma felicidade momentânea, a bebida trazia uma felicidade momentânea, as meninas, as mulheres que eu ficava traziam uma felicidade momentânea. Experimentei droga, também trazia uma loucura, uma experiência, uma excitação momentânea, passava. E nada preenchia aquele vazio no meu peito. E eu pensei comigo, depois, quando eu comecei aos 12 anos, nessa vida de boemia, eu comecei a sair de segunda a segunda. Eu bebia todos os dias, eu saía com mulheres todos os dias, eu de discoteca, eu passei em bares, a frequentar bares, de bares, as zonas boêmias, de zonas boêmias, a boates, e não parei mais. Com carro, com dinheiro, jovem, não parei mais. Só que depois de ficar com muita farra durante uns 5 anos, eu pensei comigo, isso não está resolvendo. Eu preciso namorar sério, preciso casar. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu constituir uma família, eu vou ser um homem feliz. E foi quando construíram um prédio em frente à casa onde eu morava. E para aquele prédio, para um apartamento, mudou uma menina linda. E eu olhei para aquela menina com 13 anos de idade, eu com 16 para 17, eu falei, eu quero casar com essa menina. Foi aquela paixão assim, né, primeira vista, forte. E começamos a namorar, namoramos 5 anos e meio e nos casamos. Eu tinha acabado de completar 22 e ela tinha acabado de completar 19. E eu, quando falei com meu pai que ia casar, depois de 5 anos e meio de namoro, ele falou, olha, você é muito novo, mas você quem sabe. Ele abriu um armário, pegou um molho de chave, colocou na minha mão, falou, aquela casa do quarteirão de cima, então é um presente meu para vocês. Eu casei já com uma linda casa, toda mobiliada, carro zero na garagem, moto zero na garagem, administrando várias lojas, empresas, ganhando o quanto eu queria, porque as lojas ficavam cheias o dia inteiro e dinheiro entrando vivo no caixa o tempo todo e eu pegava quanto eu precisava.
E quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. E eu vi que também o casamento ali não trouxe aquela felicidade, não preencheu aquele vazio que existia no meu coração. Veio o primeiro filho, eu achei que sendo pai, era louco para ser pai, para ter filho. Também não veio aquela felicidade que eu esperava. E eu, naquela busca, eu falei com a minha esposa, olha, nós precisamos viajar pelo mundo. Precisamos conhecer outros lugares, precisamos sair do Brasil. E naquela época não é como hoje, você vai à internet, compra passagem, reserva o hotel. Naquela época você tinha que ir numa agência de viagem, comprar um pacote de viagem e para viajar para o exterior. Eu fui numa agência, comprei um pacote de 30 dias para conhecer 10 países da Europa e fomos. Passamos ali 30 dias conhecendo vários países da Europa. E quando eu voltei, parece que o vazio do meu coração aumentou. Porque eu pensei comigo, será que a vida é só isso? Tudo que pessoas às vezes levam a vida inteira para conquistar. Naquela época se viajava muito pouco assim para o exterior. As coisas eram muito difíceis, muito caras. Eu tinha conquistado, tinha feito, tinha aproveitado. Mas não achando resposta para os meus questionamentos, que parece que nessa época aumentou mais ainda o propósito dessa vida. E eu continuei buscando ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. Eu era um jovem que eu fazia parte da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, que chama CDL. E a CDL Jovem de BH era uma CDL muito ativa. Nós fundamos ali a primeira faculdade do comércio do Brasil. Na época, a gente viajava para muitos seminários e cursos. Toda semana nós tínhamos um almoço, e esse almoço tinha sempre um palestrante para falar ali para aqueles 30, 40 jovens, grandes empresários, lojistas de Belo Horizonte. E a gente convidava prefeitos, governadores, ministros, presidente de multinacional, presidente de banco, palestrava com a gente ali. E eu me achava que uma pessoa importante, por causa das coisas que eu tinha alcançado. Só que eu buscando cada vez mais poder, buscando cada vez mais preencher esse vazio que não era nunca preenchido. E eu acabei me tornando uma pessoa vaidosa, egoísta, soberba, mentiroso, adúltero e tantas outras coisas. Nessa época, eu estava ali na Faculdade de Direito, uma das melhores faculdades de Direito de Minas Gerais. Eu, casado já, eu ia para a faculdade, depois eu saía para beber com as colegas, e chegava tarde em casa, e aí meu casamento já começou a ter problemas. Só que eu falei aqui do manual do homem. Ali nesse manual que é a Bíblia tem promessas incríveis para a nossa vida, tem toda a instrução do que é certo, do que é errado, tudo que a gente faz, a consequência que tem, tudo que a gente planta, aquilo que a gente colhe. E tem um versículo ali que fala assim que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E eu, meus irmãos, minha família, nós tínhamos tornado soberbos. As 4, 5 indústrias, as 13 lojas, fazenda, prédios e tantas coisas, carros importados, BMW, naquela época que o Collor tinha aberto. Aquilo subiu ao nosso coração. E nós fizemos alguns investimentos ousados, algumas coisas. Naquela época veio a hiperinflação, os planos Cruzado, Collor e tantos planos que eu nem me lembro mais qual foi. E nós começamos a entrar num processo de falência. Fechou uma loja, 2, 5, 7, 12, 13. Fechou uma indústria, faliu a outra, fechou mais outra. Sobrou uma indústria falida, quebrada, com dívida de milhões. A minha casa estava penhorada, tudo dentro da minha casa estava penhorado. Eu tomava Lexotan para dormir, não dormia.
Eu tomava 1 litro de uísque para dormir e via o dia nascer. Meu casamento, cada dia pior. Eu tinha uma gastrite, uma queimação no estômago, que eu tomava remédio. O dia inteiro eu chupava a pastilha, meu estômago parecia que pegava fogo, o dia inteiro. Eu era extremamente ansioso. Se eu tivesse sentado aqui com vocês naquela época, eu estava com a perna assim, ó, balançando. Pensamento muito acelerado, muito agitado. E eu me vi ali numa situação muito delicada, porque aos 30 anos de idade, há 21 anos, 22 anos atrás, eu tinha começado a beber aos 12 para perder a timidez. Aos 30, o médico me alertou que se eu não parasse de beber, que eu teria uma cirrose. O meu fígado estava alterado, estava inchado, estava num tamanho anormal. E eu, ali enfermo, com enfermidade, com casamento destruído, eu e minha esposa, eu tinha casado para ser feliz, e eu cobrava que ela me fizesse feliz. E ela também tinha casado para ser feliz, e ela me cobrava que eu a fizesse feliz. E o nosso casamento ficou muito ruim. A gente brigava de manhã, de tarde, de noite, eu só pensava em me separar. Mas Deus é misericordioso. E a misericórdia dele me alcançou. Eu fui convidado para ir num evento dessa associação, a DONEP, que não é uma religião, é uma associação que fala do amor e do poder desse Deus que criou os céus e a terra. E nessa associação, uma pessoa como eu estou falando aqui nesta noite, contou o testemunho de vida dele. E aquele testemunho, naquela situação que eu estava, eu entendi que eu precisava desse Deus, que eu precisava me arrepender dos meus pecados, da vida que eu estava levando, do meu egoísmo, do orgulho, da vaidade. E eu, naquela tarde, eu fiz um sinal com a minha mãe e falei: Deus, eu preciso de ti. Aquele homem falou: olha, você está aqui. E em Romanos 10:9 fala que se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres, serás salvo. Nós temos livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus não fez boneco, Deus não manipula ninguém. Ao contrário do que as pessoas dizem, ou ao contrário do que as religiões fazem, que talvez tentam fazer lavagem cerebral nas pessoas, Deus trabalha com seu entendimento e com a sua decisão, com a sua liberdade. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ou se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver o tempo todo Deus, Jesus, expondo as coisas, nunca impondo. A escolha sempre é nossa, ele sempre sugere o que é certo e te mostra o que é certo e o que é errado. Mas a decisão vai ser sempre sua. Deus nunca vai te obrigar a nada, vai te exigir nada. Ele nos fez com livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolha. Então, quando a gente vê as religiões obrigando as pessoas, pode isso, não pode aquilo, não é assim que Deus trabalha. Deus sempre mostra, isso é certo, isso é errado. Escolhe. Lá em Deuteronômio 28 fala: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele te dá um conselho: escolhe, pois, a vida e a bênção. Sabe, eu creio que você não está aqui nessa noite por acaso, não. Eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Porque Ele quer mudar a história da sua vida. Deus mudou a história da minha vida naquela tarde. Foi 21 de novembro de 95. Vão fazer 22 anos em novembro. Outubro. 21 de outubro de 95. E a história da minha vida foi mudada. Se você compra hoje um terreno, uma casa, um imóvel, você vai ver na escritura ali, ano de 2017, após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo na escritura. Ele dividiu a história desse mundo. E ele divide a história da nossa vida.
Quando nós colocamos Deus na nossa vida, a história da nossa vida é mudada, é transformada. E foi o que aconteceu comigo. Naquela tarde eu falei, Deus, eu preciso de Ti. Vem ser Senhor da minha vida. Eu fracassei como marido, como pai, como empresário. Minha saúde está debilitada, tem problemas. Os relacionamentos, estava inimigo de um irmão, em um negócio que nós dois fizemos, e eu tinha 12 promissórias dele, ele não havia me pagado, e eu estava odiando ele, 6 meses sem conversar com ele, porque eu estava falido, eu estava procurando moeda nas gavetas para comprar pão. Quem desde criança tinha fartura, eu não conhecia nenhum jovem da minha idade que tinha o tanto de dinheiro que eu tinha no bolso, para comprar o que eu quisesse. E, de repente, com 2 filhos pequenos, procurando moeda, oficial de justiça todo dia, batendo na minha porta. Eu me lembro de uma cena, eu brigado com a minha esposa, ela trancada no quarto, eu na sala com 1 litro de uísque, ao meu lado, ouvindo aquelas músicas da época da discoteca, tomando aquele litro de uísque e as lágrimas não paravam de escorrer dos meus olhos. E eu pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Todas as empresas fechadas, só uma indústria quebrada, com milhões de dívida. Eu naquela situação, com casamento daquele jeito, e eu falava, qual a saída? O que eu faço? Como é que eu vou sustentar meus filhos? E aí, quando eu fui nesse almoço, entreguei a vida, minha vida, nas mãos do Deus Criador, do Deus Poderoso. Tem um versículo no manual que diz, erreis por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece esse manual, nós estamos errados. Nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós, o poder de Deus nós não conhecemos. E naquela tarde ali, algo extraordinário aconteceu. Aquele vazio que existia no meu peito, aqueles questionamentos, aquela insatisfação, aquela angústia de que eu precisava preencher com coisas, aquilo foi preenchido pela presença de Deus no meu coração. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. E o príncipe da paz entrou na minha vida, através do Espírito Santo de Deus, e minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a experimentar milagres e milagres de Deus a cada dia na minha vida. Eu fui para casa e eu lembro que eu chegava em casa, minha esposa começava a brigar comigo, ela ainda não tinha ido. Não era um jantar para casais, nesse almoço era só para homens, empresários. E ela começou a brigar sozinha. Eu não tinha vontade mais de brigar. Eu estava sentindo uma paz tão grande na minha vida e me falaram que eu tinha que ler o manual. Me explicaram por onde eu começava, como eu fazia. E tinha uma Bíblia na minha casa, eu peguei aquela Bíblia, eu tranquei no quarto e comecei a ler aquela Bíblia. Só que quando eu comecei a ler, me explicaram que eu tinha que orar. Olha, você vai pegar esse livro, abre no livro de João para você começar no Novo Testamento a entender. Mas você ora e fala, Deus, me ensina o que está escrito aqui, porque Ele é o autor da Bíblia, é o Espírito Santo. E eu comecei a ler e comecei a entender. E eu comecei a achar aquilo extraordinário. E as respostas que eu queria, que eu buscava, começaram a ser respondidas através daquele livro. E às vezes eu ficava 2, 3 horas trancado naquele quarto, lendo a Bíblia, e minha esposa achou que eu estava ficando louco. Realmente estava. Ficando louco com Jesus, porque eu estava conhecendo a pessoa mais extraordinária que já veio nessa terra. E começou a mudar a história da minha vida. Depois a minha esposa foi num jantar como esse, ela também conheceu esse Deus, esse Jesus que eu estou aqui falando nesta noite. E eu me lembro, antes disso, um dia ela brigando comigo, e ela falou, e eu era muito chato, gente. Eu era um cara que gostava de uma briga, era encrenqueiro, tudo eu discutia, tudo eu achava que eu tinha razão. E só que ela começou
a brigar e eu fiquei calado. E aí ela falou, você não vai falar nada não? Brava comigo. E eu falei, vou. Você tem razão, me perdoa. Gente, eu vou falar para vocês, se tem uma coisa gostosa de fazer, é pedir perdão. Eu confesso que eu achava que pedir perdão era um sinal de fraqueza, era uma coisa de fraco, que tinha admitido que errou. Eu não errava, achava que eu não errava, eu era dono da razão. Mas quando eu fiz isso, eu confesso que eu acho que saiu do meu ombro umas 2 toneladas de cada lado. E eu entendi que só os fortes é que conseguem pedir perdão e admitir que erra. E ali começou a mudar a história do nosso casamento. A história do nosso casamento começou a mudar ali, naquele pedido de perdão. Eu reconhecer que ela tinha razão e que eu estava errado. E minha esposa começou a participar também, Deus começou a transformar a história da vida dela. Eu lembro que logo no início que nós começamos a participar, ela teve uma uveíte, no olho, podia ficar cega, era grave. E a partir daquilo ali, o médico ficou surpreso, porque ele falou, nunca vi isso cicatrizar tão rápido, e você está enxergando perfeito, parece que não tem mais nada, parece que é uma cicatriz antiga que está aí. Você não está enxergando essa cicatriz? Ela falou, não. Nem uma sombra, nem nada. Ela, não. E Deus começou a trabalhar na vida dela. Minha esposa tinha também uma angústia grande no coração, porque foi abandonada pelo pai quando tinha 3 anos de idade e cresceu só com a mãe, e isso angustiava muito o coração dela. E Deus começou a mudar a história da nossa vida. Nos negócios, a empresa foi começando a pagar as suas dívidas. Aqueles quase 300 protestos foram sendo pagos um a um. Aqueles que queriam pedir falência, a gente conseguia fazer algo extraordinário. Na época, a empresa estava vendendo só no estado de Minas Gerais. E Deus começou a fazer algo extraordinário. Nós começamos a vender em todo o Brasil, depois chegamos a exportar para quase 40 países, e aquela empresa cresceu, montamos uma construtora, construímos vários prédios, e os negócios prosperaram muito. Deus me deu uma casa melhor do que a que eu tinha, me restaurou as finanças de forma extraordinária, me levou para fazer negócio em vários países do mundo, em participar de feira em muitos países, e me levou a passear em muitos países também, tem me levado, às vezes, até para falar por essa associação. Já tive o privilégio de falar em Dubai, e nas Ilhas Canárias, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Uruguai, em tantos lugares do mundo e de todo o país, falar do amor e do poder desse Deus. Aquela gastrite que eu tinha, eu nunca mais tomei um remédio para gastrite. O fígado inchado, também nunca mais tive problemas. Eu tive uma história com a bebida, que eu não sabia que a bebida era algo assim terrível na minha vida. Era uma droga terrível. Por quê? Porque eu bati carro umas 15 vezes bêbado, quando adolescente ainda. Eu cheguei em casa dezenas de vezes sem saber como que cheguei. Muitas vezes brigando com a esposa e com criança pequena no banco de trás. Eu acordava e falava, como é que eu saí daquela festa ontem? Umas 2 vezes briguei em boate, teve uma vez que a boate foi toda quebrada, destruída, por causa de um negócio de uma menina que... Não sei qual que foi a história direito, mas uma menina que eu mexi, ou que ela veio falar comigo, e o namorado estava por lá, o ex-namorado, e começou-se uma briga, e a boate era toda de vidro, numa estrada, e acabou quebrando-se tudo que tinha lá dentro, porque virou uma briga generalizada. E eu passei por tantas coisas que hoje eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, como que Ele restaurou. A bebida
Se você olhar hoje as estatísticas, ou sempre, maior causa de desastre de carro, morte, bebida, separação de casamentos, bebida, assassinatos, bebida, perda de emprego, bebida. A bebida está envolvida nas maiores desgraças, nas maiores quebras de relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. A bebida está no meio das festas de família, onde acontece, quando se bebe muito, tragédias, né, terríveis. Às vezes, um relacionamento de um irmão com o outro quebrado é uma tragédia. E eu vivi isso. Eu não sabia que a bebida era essa droga na minha vida, mas eu me lembro quando eu comecei a participar dessa associação, uns 6 meses depois, a pessoa que tinha me convidado, eu falei com ele, olha, o nome dele era Vinícius, eu falei, Vinícius, eu estou gostando demais de participar dessa associação, mas deixa eu te falar uma coisa, eu gosto muito de beber. Não me pede para parar de beber, não, poxa. Eu não abro mão de uma cervejinha gelada, de um uísque. Ele riu para mim e falou, Jorge, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é problema seu e de Deus. Aqui a gente não proíbe ninguém de fazer nada, não. Eu falei, ó, que beleza, que bom. Fiquei muito feliz com aquela resposta. Só que eu fui para uma festa alguns dias depois e o garçom veio com aquela cervejinha gelada, suada, 10 redondo, só que parou quadrado aqui no primeiro gole. Me deu uma fincada na cabeça. Eu falei, coisa estranha, não estou me sentindo bem. E fiquei pouco tempo naquela festa com a minha esposa e fomos embora. Veio uma dor de cabeça terrível. Passaram-se, acho que 3 dias, eu fui numa outra festa. Eu tinha muita festa, gostava muito de festa, de balada, e tinha muitos amigos. E na hora que eu cheguei naquela festa, eu me lembro da imagem daquela cerveja, o garçom com aquela bandeja, com aquele chopp geladíssimo, todo suadinho por fora, aquele copo, e eu fui com aquela vontade. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Minha cabeça deu uma fincada, a cerveja parou aqui, meio com nojo daquela cerveja, eu senti um nojo dela, e, de repente, eu ouço uma voz vindo do meu interior. Você não precisa mais disso para ser feliz. Você não precisa disso para ser feliz. E eu entendi que era Deus falando comigo que eu não precisava beber. Aí eu comecei a entender o que era bebida na minha vida. O tanto estrago que ela vinha fazendo e que eu estava vivo por causa da misericórdia de Deus, que eu não tinha morrido ainda por causa da bebida. Eu tive episódio em carnaval no Rio de Janeiro de tiro, pegar meio metro meu, o cara tirar em mim e passar 1 metro de mim, o tiro. Então, a bebida me levava a fazer loucuras. E eu também tinha uma sinusite, uma rinite terrível, eu tomava muitos remédios para isso, para alergia, tomei acho que 2 anos de vacina contra alergia, e Deus me curou de tudo isso, porque a Bíblia fala que Ele é o médico dos médicos, Isaías 53 fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e eu tomei posse da palavra de Deus na minha vida e fui curado de tudo que eu tinha de ziguezira. E eu tenho experimentado. Deus restaurou o meu casamento de uma tal forma que, quando eu fiz 25 anos de casado, bodas de prata, eu fiz um culto na minha casa, uma festa muito grande, mais de 100 pessoas ali no meu jardim, e ganhei um presente enorme, eu e minha esposa. O maior presente que um casal pode ganhar. Os 3 filhos vieram à frente, pegaram o microfone e falaram, olha, papai e mamãe elevaram muito o padrão de casamento. Nós estamos em dificuldade, porque nós queremos ter um casamento como o deles. Meus filhos falaram que quer ter uma esposa como a mãe, minha filha um marido como o pai. Eu acho que não existe presente maior, sabe por quê? Ninguém é maior testemunha de como é o nosso casamento que os nossos filhos.
São os 3 que vivem dentro da mesma casa e os 3 sabem como que eu trato com amor e respeito a mãe e como que a mãe me trata com respeito e amor. Então, isso é o maior presente que um casal pode receber. Agora, em fevereiro do ano que vem, vamos completar 30 anos e o casamento vai ficando cada dia melhor. São 35 anos juntos. Eu me lembro que quando aconteceu o fato de eu vir nessa associação e abrir meu coração, que eu nunca tinha falado, em 12 anos de relacionamento com a minha esposa, eu nunca tinha falado para minha esposa que amava ela. E ela também nunca tinha me falado que me amava. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha ouvido isso dos meus pais e de ninguém. Minha esposa também, ela nunca tinha ouvido de ninguém e ela tinha sido abandonada pelo pai e a mãe nunca tinha falado. E aconteceu que eu também nunca tinha falado para ela, nem ela para mim. E um belo dia, eu estava odiando no passado a minha esposa, mas quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, voltou, aquela menina que eu olhei para ela e apaixonei, aquele amor tinha voltado. Deus restaurou o meu amor pela minha esposa, o amor dela por mim. E ali, no amanhã, nós 2 tomando café, eu olhei para minha esposa, apaixonado de novo. Eu queria falar para ela, eu te amo. Não tinha coragem. Aí naquela época eu tinha um tijolo desse tamanho, que eram os primeiros celulares, né? Aquele tijolão que a gente saía, aquele telefone celular novo. E eu saí de casa para trabalhar, e aí eu passei a mão no celular e liguei para ela. Ela atendeu, ela falou, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não. Eu liguei para falar que eu te amo. Gente, um silêncio constrangedor do outro lado. De repente eu ouço assim, também. Ela assustou demais com aquela palavra, eu liguei para te falar que eu te amo. E foi legal porque aquilo quebrou uma barreira muito grande. Sabe, essas palavras, me perdoa, eu te amo, isso é algo muito forte. E é interessante porque quando eu conto essa parte nos jantares da Donep, em algum lugar, eu às vezes faço uma brincadeira, eu peço para os casais um olhar no olho do outro e falar que eu te amo. Causa um constrangimento muito grande, às vezes tem pessoas que têm anos que não falam, talvez como eu nunca tinha falado. Então eu quero também dar a oportunidade de você que está aqui com a sua esposa, com o seu marido, olha bem nos olhos dele aí, olha bem nos olhos dela e fala, eu te amo. Por favor. É sempre esse alvoroço assim, né? Gostoso. Eu creio que isso quebra muitas barreiras, viu, gente? Isso é muito importante. E hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento maravilhoso. Deus restaurou minhas finanças, Deus me curou. Eu tenho tido experiência com esse Deus todos os dias da minha vida. Eu fui sequestrado alguns anos atrás por 3 homens, talvez não, 3 moleques, completamente alucinados, drogados, loucos, onde eu tinha ido numa rádio dar uma entrevista, e eu cheguei em casa, eram umas 10 horas da noite, e meu portão eletrônico tinha estragado, o motor acho que tinha queimado, e eu abri no manual, entrei com o carro. Quando eu fui fechar o portão, entrou os 3 com a arma no meu peito. E naquela hora eu olhei para eles e falei, olha, eu coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e a vida de vocês. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E eles não entenderam nada, entra dentro do carro. E eu entrei dentro do carro e aqueles doidos saíram com o carro
A primeira rua que corta a minha rua é preferência dela e bem movimentada. A segunda, mesma coisa, preferência e bem movimentada. Eles passaram roleta russa, direto, em alta velocidade. Pegaram uma avenida que sai na BR, na estrada que vai para São Paulo. Em Belo Horizonte ela chama Avenida Amazonas, depois ela se torna BR-381. Ali, chegando em Betim, perto da Fiat, eles entraram debaixo de um viaduto e foram para um lugar ermo, onde só tinha mato, já não tinha mais luz, e não tinha mais construção, só tinha mato. Nesse intermédio, por muitas vezes eles quase bateram, eles atravessaram muitos sinais de trânsito direto, sem parar nos sinais vermelhos. Eles estavam completamente loucos e alucinados, que apareceu um carro da polícia andando devagar, e eu falei, olha, você vai chamar atenção. Eu, com medo da polícia trocar tiro com eles, tentar perseguir eles e piorar mais ainda a situação, eu falei, calma, você está correndo muito, a polícia está ali na frente, ó, você vai chamar atenção. Gente, eles simplesmente, não, te mete bala neles, estamos nem aí. Eles estavam completamente loucos, prontos para matar e morrer, completamente. E quando saíram ali naquele matagal, naquele lugar ermo, eles pararam o carro, falaram, desce. Todo mundo abriu a porta. Carro de 4 portas, eles abriram para descer e me executar ali naquele local. E eu desci, comecei a andar ali por aquele mato, já pronto para fazer zigue-zague e rolar e fazer qualquer coisa para fugir deles. Só que eu creio que Deus colocou um anjo em cada porta ali e aqueles homens ficaram parados ali, aquele carro ficou parado. Eu estava longe, eu olhava para trás, aquelas 4 portas abertas. Aqueles caras ficaram paralisados ali dentro daquele carro, sem conseguir sair daquele carro para me executar. Eu pude voltar para a BR, parar um ônibus que vinha de viagem, o ônibus parou para mim, eu entrei dentro dele e falei, o cara abriu a porta, tinha policial dentro do ônibus, acho que até por isso que ele parou, quando ele viu eu invadindo a estrada e fazendo sinal. E no que eu entrei, eu falei, olha, fui sequestrado, me levaram minha carteira, celular, meu carro, eu preciso de uma carona para Belo Horizonte. E eles mandaram que eu entrasse dentro do ônibus, e só ali naquela hora que minhas pernas deu uma bambeada. Que até então eu estava numa paz tremenda, na confiança que Deus estava cuidando de mim. Depois a ficha acho que caiu um pouco e eu fiquei nervoso. E durante aquele momento a polícia já estava na minha casa, porque minha esposa tinha percebido a ação, que o portão ficou aberto, que eu tinha chegado, depois sumido. E ela ligou no meu celular e eu, antes de atender, ela ouviu, fica calmo, eu vou desligar o telefone, vou dar processo. Aí ela ouviu aquela situação, chamou a polícia. E eu creio que eu estou vivo aqui hoje, porque Deus tem um plano na vida de vocês. Para mim estar aqui nesta noite falando para vocês que Ele ama cada um de vocês, que Ele tem um propósito na vida de vocês, que Ele quer mudar a história da vida de vocês, como Ele mudou a minha história. Ele quer restaurar o relacionamento na vida de vocês, quer restaurar as finanças de vocês, trazer prosperidade, que é ausência de necessidade na vida de cada um de vocês, trazer paz, uma paz que excede todo entendimento. Ele quer te curar. Eu já presenciei curas. Eu tenho um estudo da Bíblia na minha casa, toda terça-feira, já tem 21 anos esse estudo, eu estou aprendendo esse livro. A cada dia, já li ele inteiro, de capa a capa, mais de 22 vezes. E ali nós já tivemos a oportunidade de orar por pessoas enfermas. Né? Um caso que aconteceu, uma mulher com tumor do tamanho de uma laranja no útero, já tinha marcado a internação, internou no dia seguinte, 6 horas da manhã, para fazer a cirurgia, e na noite anterior nós oramos e ela foi internada e os médicos foram fazer outro ultrassom para achar onde ia cortar e não acharam mais o tumor. Então, eu tenho visto, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, o poder de Deus curando. Eu já vi pessoas sendo curadas de AIDS, de câncer e de tantas enfermidades graves. E a pior
doença que existe na vida do homem, chama-se, o maior inimigo do homem, chama-se ignorância. Não conhecer a verdade. A verdade, vocês querem conhecer a verdade? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por um homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo. Por um homem, que é Jesus Cristo, a Bíblia fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eu quero te dar essa oportunidade também, de conhecer esse Deus, de escrever uma nova história na sua vida. Não vim aqui te apresentar religião, não falei de religião nenhuma, mas falei desse Deus que criou todas as coisas. Eu tinha muita coisa para falar, mas o meu tempo já encerrou. E eu quero pedir a todos que se coloquem de pé, eu quero fazer uma oração. Me deram essa oportunidade um dia de fazer uma oração simples, falando, Deus, entra na minha vida, muda a história da minha vida. E eu fiz essa oração, porque se com a tua boca confessares Jesus, no teu coração crer, serás salvo. Nós só precisamos fazer isso, as coisas de Deus são simples assim. E eu fiz essa oração e a partir daí a história da minha vida mudou. Então, eu quero te dar essa oportunidade dessa noite fazer essa oração. Depois eu quero fazer uma oração por você. E nós temos um presente aqui, um livro para te dar também. Então, eu quero que você que está aqui, quer falar para Deus, Deus, seja Senhor da minha vida, do meu casamento, dos meus negócios, da minha saúde, me dá a paz. Eu quero que você faça um sinal para Deus, não para mim. Levanta sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. São muitas mãos levantadas, Deus abençoe. Você está falando para Deus, não é para a religião. Pode levantar a mão, não fica constrangido, não. Você está falando, Deus, você está reconhecendo de forma humilde que você precisa de Deus. E nós, o livre-arbítrio, nós temos que fazer isso. Senão Deus não pode entrar na nossa vida e não pode mudar a história da nossa vida. Então é tanta gente que eu não sei nem se cabe aqui. Vocês costumam chamar aqui à frente para receber? Vem todos que levantaram a mão, que querem fazer essa oração, vem aqui à frente, por favor. Quero conhecer vocês de perto. Por favor. Pode vir, gente. Eu não sabia que gaúcho era tímido, não. Mineiro é um bicho desconfiado. Né? Vocês aí ó, que levantaram a mão, por favor. Mineiro eu sei que é desconfiado, mas gaúcho, achei que é mais... Por favor, por favor. Deus abençoe vocês. Pode chegar aqui para perto de mim, aqui, que eu gosto de gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Por favor, vocês já estavam aqui, né? Por favor. Eu queria... Pode chegar mais para cá para caber todo mundo. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Repetiam-se uma oração comigo. Depois eu vou orar pela vida de vocês. Pode ser? Vocês vão fechar os olhos, que vocês vão falar com Deus agora. É uma oração, vocês falando com o Pai. Orar é falar com Deus. Tá? Então, vocês vão fazer uma oração simples a Deus. E eu tenho certeza, marca essa data, guarda essa data. A vida de vocês, se você fizer com sinceridade no seu coração, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ok? Repete comigo, feche seus olhos, repete essa oração comigo, em voz alta. Ó Deus e Pai, nesta hora, eu abro o meu coração e convido a Jesus Cristo para que venha e faça morada no meu coração. Deus, eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz. Deus, eu cancelo e anulo todo pacto ou aliança que eu tenha feito com outros deuses
que não seja o Senhor. Eu oro no teu nome, Jesus. Amém. Bom, se você concordou, fez essa oração com o seu coração, eu creio que a história de sua vida começa hoje. Eu não sei se você tem 20 anos, se você tem 80, 90, sua vida começa, nova vida começa hoje. Eu quero fazer uma oração abençoando a vida de vocês, depois o pessoal da Donep vai te dar um livro de presente. Pai, no nome de Jesus, eu saí de Belo Horizonte, ó Deus, para compartilhar com essas pessoas do teu amor e do teu poder. Eu deixei ali a minha empresa, esses 2 dias, com muito trabalho a fazer, mas eu vim fazer o melhor, que é falar, ó Deus, da tua misericórdia e do teu amor por cada um que aqui está. O Senhor ama muito cada um dessas pessoas que aqui estão, Deus. E eu creio que a partir de hoje o Senhor começa a restaurar aqui relacionamentos, a trazer perdão nos corações, que o Senhor está trazendo cura física, cura na alma, cura, ó Deus, no coração. Pai, que o Senhor venha também restaurar as finanças daqueles que estão, ó Deus, passando por momentos difíceis, nesse país que tem atravessado essa crise. Eu tenho experimentado, Deus, a empresa crescendo no ano passado 50%, esse ano 23%, comprando máquinas e empregando pessoas. Eu tenho experimentado, Deus, do teu amor e do teu poder. E que cada um aqui possa também experimentar isso nos seus negócios, na sua profissão. Que o Senhor venha restaurar relacionamentos. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, o principal, que é a paz que excede todo entendimento. E que cada um deles venha conhecer o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. O Senhor que é amor, que é paz, que é alegria, que eles venham conhecer a Ti. Essa é a minha oração. Eu desligo da vida de cada um que aqui está todo o poder das trevas. Toda arma forjada no inferno contra essas vidas cai por terra em nome de Jesus. Amém. Eu tive a resposta da Bíblia, né, que nós não viemos do macaco nem da explosão, mas que nós fomos criados por esse Deus maravilhoso. O propósito de estarmos aqui é para escolher onde nós vamos passar a eternidade, no céu ou no inferno. Vocês acabaram de escolher passar a eternidade no céu. A Bíblia fala isso. E quando morrermos, o que vai acontecer? Nós vamos passar a eternidade com Deus. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Não volte para o seu lugar antes de receber esse livreto aqui. Muito obrigado. Eu volto a palavra para o nosso mestre de cerimônia aqui.